Fala galera do Brand Time! Até o momento, o universo cinematográfico da Marvel já incluiu 23 filmes, e isso sem levar em conta as séries e curtas-metragens. Todas aquelas imagens conectadas entre si são irrealisticamente inúmeras. Os atores que se tornaram a personificação na tela dos heróis dos quadrinhos ganharam fama mundial. Talvez hoje o público não possa sequer imaginar outro Capitão América, outro Thor ou outra Viúva Negra, mas esses personagens poderiam parecer bem diferentes se no processo de casting, ou seja, na seleção de elenco, os criadores dos filmes escolhessem outros atores. E pode acreditar, eles tinham muitos para escolher. Homem de Ferro. O Homem de Ferro de Jon Favreau foi lançado nos cinemas em 2 de maio de 2008 e se tornou um fenômeno inesperado. O charme de Robert Downey Jr. ajudou a transformar o personagem de gibi no super-herói mais lucrativo de Hollywood. Sem dúvida nenhuma, Robert Downey Jr. interpretou o Tony Stark perfeitamente. Esse Homem de Ferro acabou sendo brilhante e memorável, o que em muitos aspectos é puro mérito do ator. Mas tudo poderia ter sido bem diferente. Segundo o portal do jornal britânico Express, inicialmente a Marvel e a New Line iriam rodar o filme Homem de Ferro com o ex-diretor Nick Cassavetes. E no papel principal, eles queriam ver Tom Cruise. Sim, eles planejaram vestir a estrela do filme Missão Impossível com um traje mecânico. Ninguém sabe ao certo as razões pelas quais Cruise não se tornou um Homem de Ferro. Segundo rumores, ele estava cansado de esperar até que o estúdio finalmente lançasse o filme em produção. Bem, mas isso definitivamente foi melhor assim. Mas Tom Cruise não foi o único a concorrer a este papel. Entre os atores interessados estava Nicolas Cage. Imagine só ele como Stark. Impossível! No entanto, Cage interpretou outro super-herói Marvel. Ele estrelou nos filmes Motoqueiro Fantasma e Motoqueiro Fantasma 2. Loki. Deus da maldade, mentiroso profissional, príncipe Asgard, filho de Odin, o legítimo rei de Jotunheim. Tudo isso é Loki, a quem estamos acostumados a ver na atuação do ator britânico Tom Hiddleston. E devemos reconhecer que ele fez um excelente trabalho. Mas imagine só outra pessoa, muito mais famosa, usando um capacete com chifres no lugar de Hiddleston. Entre os concorrentes estava Josh Hartnett, de Checkmate, mas o mais importante é que eles também consideravam Jim Carrey como Deus da maldade. De qualquer forma, isso tudo são só rumores. E isso seria tão estranho como Cage interpretando Stark. Agora imagine estes dois na mesma cena. Por ironia do destino, a máscara de madeira usada pelo personagem Stanley Ipkiss, de Jim Carrey, em O Máscara, foi originalmente criada por Loki. Felizmente, isto não foi suficiente para conseguir o papel do príncipe Asgard. Drax. Todo mundo já está tão acostumado com a imagem de Dave Bautista interpretando Drax, o Destruidor, que é difícil imaginar alguém em seu lugar. Entretanto, seu papel nos Guardiões da Galáxia poderia muito bem ter ido para Jason Momoa. O ator conhecido mundialmente por Game of Thrones e Aquaman passou com sucesso no teste e até fizeram uma arte conceitual quase oficial com ele. Os desenhos chegaram até mesmo a ser compartilhados pelo ex-chefe de desenvolvimento visual da Marvel Studios, Charlie Wen. E devemos concordar que Momoa, a imagem de Drax, parece muito impressionante, mas o próprio ator recusou o papel, simplesmente pelo fato de estar cansado de papéis parecidos com esse, onde tem que ficar sem camisa e destacar os músculos. Ele queria outra coisa, para não se tornar refém de uma única imagem. No entanto, ninguém entendeu porque depois disso, Momoa acabou aceitando interpretar o Aquaman. Thor. Chris Hemsworth possui o corpo de Thor, a voz de Thor, o cabelo de Thor. Bem, ele tem tudo. Em geral, este é um ideal 100% atingido da imagem do Deus do Trovão. No entanto, não somente ele fez o teste para esse papel. Sim, Tom Hiddleston, que conseguiu o papel de Loki e que o interpretou de forma brilhante, foi originalmente indicado para fazer o Thor. O ator chegou a ganhar quase 10 quilos de massa muscular. Isso é, devemos admitir, um passo sério. Tom não interpretaria o mal, tridimensional e trágico Loki, mas os criadores do filme logo perceberam que o ator estava tentando o papel errado. Apesar de estatura alta e cabelo naturalmente loiro, ele não parecia Thor. Tom era para ser Loki. Agora é difícil imaginar como seria o filme se os papéis fossem distribuídos de maneira diferente. Senhor das Estrelas.
Graças ao papel de Senhor das Estrelas dos Guardiões da Galáxia, Chris Pratt teve que passar por um regime de treinamento de 6 meses e uma dieta rigorosa. Como resultado, ele perdeu 27 quilos. Mas não foi só Chris Pratt que fez o teste para esse papel. Aaron Paul, 3 vezes vencedor do Emmy Award de melhor ator coadjuvante na série Breaking Bad, também tentou se tornar o Senhor das Estrelas. E seria uma opção bastante interessante, mas os criadores do filme ficaram mais interessados em Chris Pratt com sua dieta. A gente espera que Paul não tenha ficado muito chateado com isso. Afinal, a Marvel tem um monte de filmes e ele provavelmente será capaz de conseguir um papel em um dos próximos filmes. Viúva Negra. Scarlett Johansson e a Viúva Negra já são inseparáveis uma da outra na nossa percepção, mas o papel desta super-heroína poderia ser para uma atriz completamente diferente. Junto com Scarlett, o papel também foi reivindicado por Emily Blunt, muito famosa pelos filmes O Retorno de Mary Poppins, No Limite do Amanhã e A Garota no Trem. Durante uma das entrevistas, Emily disse o seguinte: "Fui convidada para o papel Viúva Negra e Peggy Carter, mas cada uma dessas vezes não foi na hora certa. É sempre difícil para mim falar sobre isso porque é injusto com as atrizes que acabaram interpretando essas personagens. A princípio, está claro porque eles queriam ver Emily na Marvel. Ela realmente se encaixa nesses personagens. A propósito, houve rumores de que o estúdio ofereceu à atriz um papel em Capitã Marvel, mas Blunt negou essa informação. Doutor Estranho. Além de Benedict Cumberbatch, outros atores também reivindicaram o papel de Doutor Estranho. Sabe-se que Estranho foi quase interpretado por Joaquin Phoenix, e esta escolha é muito compreensível, até porque Phoenix é um ator muito bom. Mas acontece que durante algum tempo, os cineastas do filme pensaram em trazer Ryan Gosling para a filmagem. Sim, para fazer o papel de Estranho. O artista Kurt Schul, que trabalhou na arte conceitual dos primeiros personagens, apresentou no início de 2017 os retratos de Gosling na imagem de um mágico da Marvel. Felizmente ou infelizmente, tudo isso permaneceu apenas no conceito. Ryan Gosling é um dos poucos atores de alto nível que ainda não atuou em filmes de quadrinhos, mas em sua filmografia tem La La Land, Blade Runner 2049, Dois Caras Legais e muitos outros filmes. Capitão América. No programa de Conan O'Brien, o ator John Krasinski, mais conhecido por sua série de TV The Office, diz que certa vez passou em um teste para interpretar o papel de Capitão América. John sempre gostou de quadrinhos e, portanto, ficou muito feliz em receber o convite. Até mesmo deixaram ele usar um traje. E sério, qualquer fã de quadrinhos concordaria em ir às audições só por causa desta oportunidade. Mas antes de terminar de se vestir, John de repente percebeu que não era Steve Rogers. Talvez toda a culpa tenha sido de Chris Hemsworth, que naquele momento passou fantasiado de Thor. Consegue só imaginar todo esse esplendor? Naquela época, a forma física de Krasinski deixou muito a desejar, e ele apenas deixou de lutar pelo papel. Estes testes mal sucedidos fizeram com que os fãs chegassem a uma teoria bastante estranha. As suposições de que a Marvel escolheu Evans para fazer o papel da Viúva Negra em Homem de Ferro 2, no lugar da esposa de Krasinski, que é Emily Blunt. Dizem que ela guardava rancor do estúdio. Mas ninguém sabe se essa informação é verdadeira. Hulk. Muito antes de Mark Ruffalo e até Edward Norton terem destruído tudo pelo caminho como um monstro verde, o papel de Hulk foi interpretado por David Duchovny, a estrela de Arquivo X. Talvez o sereno David teria se tornado um bom Bruce Banner, mas ainda assim é muito difícil imaginá-lo perdendo a paciência, ou seja, virando o Hulk. E embora Duchovny fosse um grande fã do Hulk, no final o papel foi para Edward Norton. Talvez se um casting completo tivesse acontecido, os criadores do filme descobririam novas e inesperadas vertentes do talento de David. E então, o incrível Hulk teria se tornado mais memorável. Lamentavelmente, resta só imaginar como seria. Gamora. Sem dúvidas, Zoe Saldana no papel de Gamora é um verdadeiro achado para o elenco de Guardiões da Galáxia e todo o universo cinematográfico da Marvel. No entanto, eles também consideraram Olivia Wilde para interpretar uma guerreira de pele verde. O papel de Gamora foi realmente oferecido para essa atriz, muito conhecida pela série House e pelos filmes Ela, Rush, No Limite da Emoção e muitos outros, mas Wilde recusou. Dizem que Olivia ficou com medo que a imagem de uma bandida espacial ficasse marcada nela para o resto de sua carreira. Bem, os medos dela são mais do que compreensíveis, até porque ninguém quer se tornar refém de uma única imagem. Pantera Negra.
É difícil até de acreditar, mas a primeira vez que começaram a falar sobre as filmagens do filme Pantera Negra foi em 1992. E não era qualquer um que iria fazer esse papel, mas sim Wesley Snipes, que você provavelmente conhece de Blade, o Caçador de Vampiros. E foi um empreendimento arriscado, porque eles até então simplesmente não faziam filmes de sucesso com quadrinhos da Marvel. No entanto, em contraste com a adaptação cinematográfica moderna, o filme inicialmente não foi exibido por divergências entre os produtores. Até recentemente, havia apenas rumores sobre o filme cancelado, mas muitos anos depois, Snipes ainda compartilhava alguns detalhes. Depois, a Marvel apostou em um jovem ator cuja carreira estava em ascensão, e o projeto foi apoiado pelo criador da série em quadrinhos, Stan Lee. Mas desde o início, a equipe enfrentava problemas. Segundo Snipes, a principal tarefa era explicar para todos que não estavam familiarizados com o original, que estavam fazendo um filme sobre um super-herói, e não uma gravação social sobre o espírito místico da Pantera Negra. E isso acabou sendo uma tarefa impossível. Imagine só Wakanda sem todos aqueles dispositivos de alta tecnologia. Afinal, eles poderiam ter filmado exatamente esse filme. Snipes interpretou o papel de T'Challa com muita perfeição e responsabilidade, mas no final, a produção das cenas pararam. A equipe não conseguiu lidar com o diretor e o próprio script. Além disso, a tecnologia da época não permitia projetar tudo o que eles queriam na tela. Homem-Aranha. Ao contrário da maioria dos super-heróis que já falamos hoje, o Homem-Aranha já apareceu pelo menos 2 vezes nas telonas. Por isso, interpretar o papel de Peter Parker não é só uma grande reputação, mas também uma grande responsabilidade. You ready? Yeah. Isto é, já deu pra entender o trocadilho. Mesmo antes de o estúdio escolher Tom Holland, os fãs propuseram muitos jovens atores para fazer o papel de Homem-Aranha. Por exemplo, Asa Butterfield, de O Lar das Crianças Peculiares e Sex Education, dizem que ele até participou de um casting, e que Timothée Chalamet também fez o teste para o papel de Parker. Sim, aquele cara do filme Me Chame Pelo Seu Nome. De acordo com o próprio Timothée, ele estava terrivelmente nervoso nas audições e entrou em pânico. A gente acredita que por isso acabaram escolhendo outro ator, mas talvez tenha sido melhor assim.